Esta é uma história dedicada a todas as crianças e pessoas que perderam as suas vidas em conflitos ao redor do mundo. Estima-se que 300 mil crianças estejam envolvidas diretamente em guerras nos conflitos em curso atualmente. Hoje você vai conhecer as memórias reais e terríveis de uma criança que foi forçada a se tornar um soldado em uma guerra que aconteceu em Serra Leoa, continente africano, na década de 90. Ouvíamos tantas histórias sobre guerras que sempre imaginamos que aconteciam em terras distantes e desconhecidas. Somente quando os refugiados começaram a cruzar nossa cidade foi que nos demos conta que a guerra estava mesmo atingindo nosso país. Eles relataram como seus parentes foram mortos e suas casas queimadas. Ismael era um garoto de apenas 12 anos que amava rap. E naquele dia ele conseguiu dar uma escapadinha de casa com seu irmão mais velho, o Júnior, e alguns amigos para assistir um festival de talentos que aconteceria em uma cidade vizinha. Ele estava sempre rimando. E além disso, era conhecido em sua aldeia por recitar Shakespeare nas reuniões que faziam. E isso era o orgulho de seu pai. No caminho da cidade, passaram pela aldeia de sua avó, e lá estava ela, sempre disposta a lhe dar alguns afagos. Mal sabiam eles que estavam saindo de casa para nunca mais voltar. Ao chegarem nessa cidade onde aconteceria o show de talentos, os meninos foram descansar um pouco e mais tarde encontraram alguns amigos que vieram um pouco depois. Mas esses meninos estavam completamente apavorados. Eles disseram que em Moguemo, a cidade natal de todos eles, havia acabado de acontecer um ataque pelos civis rebeldes, repentino e terrível. Foi um tiroteio descontrolado. As pessoas corriam em todas as direções, mãe procurando seus filhos e crianças gritando os nomes de seus pais. E o tiroteio só piorou. Então as pessoas precisaram fugir sem nem ao menos encontrar os seus familiares. Ismael não conseguia compreender, afinal de contas ele tinha acabado de sair de Moguemo e não havia nem sinal de que os rebeldes estavam por perto. Portanto, os meninos esperaram alguns dias para ver se algum conhecido chegava ali na cidade onde eles estavam, mas ninguém chegou. Então eles decidiram que deveriam ir em direção à sua aldeia para encontrar os seus pais. A caminhada era muito longa e Ismael só conseguia imaginar a sua mãe chorando e procurando por seu irmãozinho. O mundo dele estava desmoronando. E da trilha onde eles estavam indo, saiu uma mulher atordoada, olhou nos olhos dele e disse: "Meu filho, muito sangue foi derramado no lugar aonde vocês estão indo." Enquanto isso, vozes de pessoas muito cansadas saíam da mata chamando por seus familiares. Crianças corriam por todas as direções gritando o nome dos seus pais. E pessoas, ainda que fora de perigo, estavam correndo desesperadamente. O coração de Ismael começou a ficar muito apertado. E naquele momento eles passaram em frente à casa da sua avó, que aquele dia estava abandonada e vazia. Naquele mesmo instante, parou um carro na sua frente e o homem que estava lá dentro começou a vomitar. Dentro daquele carro estava toda a família daquele homem, que foi baleada saindo do tiroteio. Eu nunca vi um homem formado chorar daquele jeito. Eu queria fugir, mas meus pés estavam dormentes, fixos ao chão. Muitas outras coisas tristes foram vistas naquele dia. E então, os meninos perceberam que não poderiam mais chamar Moguemo de casa e que precisariam fugir. Suas vidas haviam mudado de uma hora para outra. Nós fugimos por muito e muito tempo. Vimos muita gente morrendo e vilarejos incendiados. Me lembro de uma ocasião em que os rebeldes pararam na nossa frente, armados.
Disseram que precisavam recrutar novos soldados e, como sinal de lealdade, eu precisava matar o meu irmão. Por sorte, no fundo, começou um novo tiroteio. E ali, eu e meu irmão conseguimos fugir. Mas a alegria durou pouco. Naquela mesma madrugada, os rebeldes atacaram novamente. Foi tudo tão violento que eu não consegui chamar o Júnior para ir embora. Aquela foi a última noite que eu vi o Júnior. Depois dali, eu vaguei por muito tempo nas florestas, sozinho. Mas inesperadamente algo aconteceu e poderia mudar tudo. Ismael encontrou um grupo de crianças da sua escola e eles caminharam junto até a aldeia mais próxima. Chegando lá, os adultos daquele local contaram a eles que o pai dele estava lá poucos dias antes, com a mãe, os irmãos, inclusive o Júnior, procurando ele. E eles viajaram para uma aldeia a poucas horas dali, onde tinha outras pessoas da sua cidade. Então tinha a esperança de encontrar também o pai das outras crianças. Então eles saíram de lá apressadamente. Algumas das crianças choravam fazendo o plano dos reencontros com seus pais. Quando faltava muito pouco para eles chegarem nesse novo vilarejo, eles estavam apenas a uma fazenda de distância de entrar lá. Começou um barulho de tiroteio, uma gritaria e fumaça saindo das casinhas ao fundo. Eles não podiam acreditar naquilo. Se esconderam rapidamente atrás de algumas árvores e ficaram aguardando até parecer seguro entrar dentro do vilarejo. Mas o pior aconteceu. Ao cair da noite, alguns rebeldes passaram por eles comemorando e festejando, dizendo que aquela noite foi maravilhosa porque nenhum dos civis se salvaram, eles conseguiram matar a todos. Naquele momento, Ismael começou a sentir uma mistura de muito ódio e muita tristeza. Sua esperança de encontrar a sua família se foi para sempre. Mas você deve estar se perguntando, como uma criança como eu se tornou um monstro como esses? Bem, enquanto eu fugia, eu fui capturado pelo sargento de um exército do governo. Ele me levou a uma vila onde a guerra ainda não tinha começado. Vivi muitos meses sendo muito bem cuidado. Até que em determinado dia, todos foram convocados à praça da cidade. O sargento avisou a todos que os rebeldes estavam vindo em nossa direção, com um número muito maior do que o nosso. Por isso, todos precisariam se unir e ir para a guerra. Aqueles que não queriam ir guerrear, correriam o risco de ir embora e serem pegos pelos rebeldes. Em seguida, começamos os treinamentos. Eu vi os meus colegas crianças colocando seus fuzis AK-47 nas costas e caindo para trás por não aguentar o peso delas. Todos os dias os soldados repetiam exaustivamente que nós deveríamos esfaquear os nossos alvos, como se eles fossem os responsáveis pela morte dos nossos familiares. Um dia, eu fiquei com tanto ódio que eu esfaqueei a bananeira até ela cair no chão. Você é o culpado, 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 você é o culpado. Em uma manhã, todos fomos convocados e a maioria parecia não entender que não se tratava mais de um treinamento. Naquela manhã, nós fomos para a guerra. Ismael nunca sentiu tanto medo de ir a algum lugar quanto ele sentiu naquele dia. O sargento começou a organizar a posição de todos os garotos e ao fundo na mata eles começaram a visualizar crianças com roupa de rebelde saindo de lá. Foi quando começou um tiroteio. Ismael simplesmente não conseguia apertar o gatilho. Foi quando 2 amigos que estavam bem próximos dele foram baleados. O
sangue deles voou no seu rosto e até mesmo dentro de sua boca. Ele tentou ajudar o seu amigo, que olhava para ele com olhos vermelhos, gritando por sua mãe. Mas aí, o soldado olhou para ele e gritou bem alto: "Abaixe-se! Atire!" Então Ismael percebeu o quanto estava vulnerável, olhou para o outro lado, encontrou um alvo e matou um homem. De repente, como se alguém estivesse disparando tudo que eu já vivi desde o dia que a guerra começou. Massacres, vilas queimadas, pessoas mortas, começaram a vir em minha mente como flashes. Cada vez que eu parava para trocar as câmeras do fuzil e via meus 2 amigos mortos no chão, isso me dava mais ódio. Eu olhava para o campo e atirava em mais gente. Eu atirava em tudo que se movia. Até que um dia o sargento convocou todos à retirada. A partir daquele ponto, minha mente teve uma ruptura. Eu não conseguia mais sentir remorso, tristeza, amor. Eu simplesmente guerreava. Eu me via como um soldado. Aquela rotina já havia se tornado normal para mim. Todos os dias eu tomava uma pílula branca, chamada Brown Brown, mistura de cocaína com pólvora, e eu fumava muita maconha. Eu já nem sabia mais o que era dia e o que era noite. Meu objetivo era só matar rebeldes. Um dia nós capturamos rebeldes e eu degolei a cabeça de um tão rápido que fui considerado subtenente do meu pelotão. Me lembro nitidamente de um dia em que eu estava carregando o corpo mutilado em um carrinho de mão enferrujado e nem sabia exatamente o porquê que eu estava levando aquele corpo específico para o cemitério. Eu andava pelo vale e haviam pessoas sem seus braços ou pernas, intestinos expostos por conta dos tiros de fuzil que haviam atingido seu estômago. Eu olhava para o chão. Eu via minha bota completamente encharcada por conta do sangue. Não sabia se eu estava ferido ou se era o sangue de outros. Eu olhava as poças de sangue no chão e as moças que sobrevoavam os corpos se afogando no próprio sangue. As únicas coisas que eu sentia era o calor da AK-47 nas costas, o cheiro de sangue e um peculiar cheiro de carne queimada. A infância de Ismael havia passado sem que ele ao menos soubesse disso. Mas em janeiro de 1996, chegaram em sua base militar alguns homens com uma camiseta escrito UNICEF, e naquele dia o seu tenente, sem explicar o porquê, chamou ele e alguns outros garotos do pelotão e os disseram que, apesar de serem ótimos soldados, naquele dia eles receberam a oportunidade de ter uma nova vida. Então, naquele dia, os meninos foram levados até Freetown, que é a capital de Serra Leoa, e eles, já sem identidade, acostumados com a guerra, ficaram revoltados com aquilo. Foram colocados em umas casinhas com comida, médicos e escolas à sua disposição. Mas na primeira oportunidade que eles tiveram, fizeram uma briga feia em que 6 meninos foram assassinados. E assim, eles costumavam quebrar tudo o que viam pela sua frente. Mas independente do que eles houvessem feito, os funcionários daquele lar costumavam olhar para eles e dizer: "Isso não foi sua culpa. De verdade, isso não foi sua culpa." Houve uma noite chuvosa em que Ismael levou seu colchão para o pátio e passou a noite lá. Na manhã seguinte, ele foi acordado pelos funcionários do lar, que o embrulhavam em lençóis e levaram ele novamente para o seu dormitório. E eles diziam: "Não é culpa sua. Você sabe. Realmente não é. Você vai conseguir superar isso." Ismael sentiu muita vontade de chorar.
E de alguma forma, naquele momento, ele decidiu dar uma nova chance para si mesmo. Conforme o tempo foi se passando e ele foi se recuperando, ele começou a ser convidado para falar em nome dessas crianças que estavam sendo resgatadas da guerra. E ele dizia: vale a pena investir na reabilitação das crianças. Algum tempo depois disso, um dos seus tios foi encontrado e o adotou. Isso foi um período muito feliz em sua vida, mas infelizmente, em 1997, os civis rebeldes fizeram um ataque violento e armado e tomaram a presidência de Serra Leoa. Naquele momento, um caos se instaurou novamente e uma ditadura violenta foi declarada. Nessa mesma fase, o seu tio veio a falecer, e por isso Ismael se sentiu desesperado, com medo de ser forçado a virar um soldado novamente. Portanto, ele decidiu fugir. Ele fugiu para Nova York e foi acolhido lá por algumas pessoas que conheceu em uma reunião das Nações Unidas. Assim, ele teve a oportunidade de começar uma nova vida. E apenas em maio de 2002, a guerra em Serra Leoa foi oficialmente encerrada. Ismael nunca imaginou que estaria vivo para contar essa história. Muito menos que a sua história se tornaria um livro e essa contação chegaria até você. Hoje, Ismael se formou e tem 24 anos. Mora em Nova York e se tornou embaixador da UNICEF e membro do Human Rights Watch.